HCPcast 015, estamos aqui firmes e fortes. Deus abençoe, que privilégio, que bênção a gente poder estar aqui, sempre com uma conversa muito especial, um bate-papo. Eu quero convidar você para caminhar com a gente aqui, para estar com a gente aqui sempre, porque aqui a gente sempre vai estar aprendendo, olhando para temas que são importantes para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade, tá? Hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante, um tema sério, tá? E que todos nós devemos estar muito atentos. Eu já vou falar sobre ele. Antes eu quero pedir para você clicar em curtir, dar o teu joinha, teu like, também ver se você está inscrito no canal. Se não, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E também compartilhar. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Que bênção, que bom que você está aqui, mas outras pessoas também precisam caminhar com a gente, tá? Esse mês nós estamos trabalhando o Maio Laranja, que é um mês de conscientização sobre o abuso e também a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema muito sério que poucas vezes é falado, mas que precisa ser colocado na mesa, porque às vezes esse perigo ronda, está muito perto da nossa casa e daqueles que a gente precisa proteger, tá? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, querida, a minha amiga, né? Companheira de comunidade, minha irmã em Cristo, a Deide Ribeiro. A Deide, ela, há 27 anos, ela trabalha no Fórum, em Cambé, e trabalha exatamente lidando com situações que envolvem a exploração e também a violência sexual com crianças e adolescentes. Bem-vinda, Deide, Deus abençoe muito a tua vida, uma bênção, um privilégio ter você aqui. Amém. Eu agradeço pelo convite e agradeço pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante, né? Um assunto tão necessário, não só nesse mês, né? Mas que deve ser falado o ano todo, né? O mês é tirada essa ideia de falar um mês sobre um tema exatamente para trazer à tona, Isso. Às vezes, temas que incomodam um Isso. pouco, por serem temas sérios, né? Sim. E que precisam ser de diálogo, de conversa. 27 anos você trabalha no Fórum? Isso, 27 anos, eu trabalho diretamente com a Vara da Família, Infância e Juventude, Seção Civil e Infracional. Então, assim, eu vejo tudo o que acontece, né? Os relatos, as coisas que acontecem, os absurdos, né? Com as crianças e adolescentes. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Já há muito tempo eu sinto que eu tenho um chamado para estar ajudando, estar nessa rede de apoio, porque nossas crianças e adolescentes são vítimas da sociedade, são vítimas, e muitas pessoas não percebem, não têm uma visão, não observa, sabe? Na correria do dia a dia acaba não prestando atenção nos sinais. Então, assim, esse mês é um mês de conscientização. É um mês importante para prestar atenção para esse tema, que às vezes acontece, né, muito mais próximo do que a gente imagina. Você é psicopedagoga. Isso. Esse desejo de especializar nessa área veio do teu trabalho, do teu dia a dia, de você perceber essa necessidade de uma atenção maior? Isso. Eu tenho TDAH, né? E meu filho também tem. Aí foi aonde que eu comecei, que na época eu estava fazendo o curso de pedagogia, e ali eu me encontrei, eu descobri que a minha missão seria essa, de estar ajudando crianças e adolescentes com dificuldade no aprendizado. E dentro da psicopedagogia nós temos a parte que trabalha a parte emocional, né? Nós trabalhamos diretamente com os pais, professores, né? Então é uma rede de apoio, né? Então, assim, é trabalhado de tudo um pouco, né? Então, quando acontece um caso, vamos supor, de uma criança chegar a ponto de
relatar que aconteceu o abuso, então, se o psicopedagogo ele tem a especialidade, né, que nem no caso eu estou concluindo o curso de escuta especializada, se ele sabe abordar e acolher essa criança, tudo bem. Se ele não sabe, ele tem que repassar para os responsáveis, para a pessoa que tem condições para poder estar acompanhando essa criança. Qual que é a diferença? Porque tem a criança e o adolescente. Sim. Até que idade que é considerado criança e a partir de que idade que é considerado adolescente vai até que idade? Tá? De criança vai de 0 a 12 anos e adolescente de 12 a 18 anos. Aham. O Maio Laranja, por que essa campanha ela é tão importante? É uma campanha de conscientização para prevenção, né, para prevenir o abuso e a violência e exploração sexual infantil, né? Esse mês é um mês nacional, né, que foi separado, escolhido nacionalmente para ser falado sobre esse tema, né? Então, assim, é onde é feito palestra para conscientização, para prevenir e para ensinar possíveis sinais que a criança ela pode dar se ela estiver sendo abusada. E também para mostrar, ensinar, né, orientar os canais de denúncia, porque as pessoas às vezes elas ficam sem saber o que fazer, né? Então, assim, é um mês específico para isso. Mas é que nem eu já disse, é um mês, mas que não façamos somente esse mês, né? Essa campanha, que essa seja feita o ano todo, né? Porque crianças e adolescentes não é responsabilidade do Estado, só da família, é responsabilidade de todos nós. É importante a conscientização da sociedade, importante Sim. a conscientização das instituições, como Sim. a escola, enfim, as igrejas e tudo, Sim. mas mais importante ainda a conscientização da família, Sim. dos pais, que Sim. é onde a criança está, pelo menos na teoria, né, como deveria ser, é o que mais conhece a criança. Os pais são os que mais estão próximos ali da criança no dia a dia e que podem perceber, de repente, alguns sinais de que alguma coisa está diferente, né? Esse é até um assunto muito delicado de ser falado, que muitas vezes é evitado e tem essa questão do tabu, porque 90% dos casos acontece com familiares, com pessoas próximas. Então, assim, muitas pessoas acham assim, vai ser de um estranho, né? Não. Normalmente, 90% dos casos é acontecido dentro de casa, porque o abusador, ele não aparece, não é um monstro, né? O abusador, ele é uma pessoa normal, uma pessoa carinhosa, que ela aproxima da criança, ela ganha confiança da criança, ganha confiança da família, entendeu? Então, assim, são amigos, parentes, muitas vezes o próprio pai, padrasto, né? Tem muitas pessoas que a gente até alerta, muitas mulheres às vezes colocam homens dentro de casa com filhos pequenos, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o abuso em si, ele não é somente o ato concretizado, o ato consumado, entendeu? Muitas pessoas acham assim, não, foi abusado sexualmente, houve o ato consumado. Não. O abuso, existe várias formas de abuso. Existe o abuso com toque, o abuso sem toque. Entendeu? Então, tem essa diferença. Então, às vezes a pessoa pensa assim, só passou a mão em mim, ou fez um carinho, ou me deu um beijo, roubou um beijo, né? Que antigamente tinha muito disso, né? Roubou um beijo. Tá? Isso é um abuso, né? Tudo que você faz com uma pessoa que ela não autorizou, isso é um abuso, né? Então, muitas pessoas acham assim, mas isso aí é bobagem. Entendeu? Isso aí é bobagem, deixa pra lá.
Aham. Então, na realidade, não. Essa é a importância da conscientização, né? Até, de repente, se há um aviso antecipado, evita de chegar a algo até ainda pior, né? Isso, né? Porque se um abuso ele é feito sem o toque, ele já deixa grandes traumas. Você imagina o com toque, Aham. né? Então, assim, às vezes uma ligação, às vezes uma imagem, a pornografia, entendeu? Tudo isso é a violência sem toque. Mas que a criança, ela vai absorvendo tudo aquilo ali, às vezes falam bobagem no ouvido da criança, né? E a criança, ela não está preparada para ouvir aquilo. E isso, no psique da criança, ela é devastadora, porque Aham. ela causa traumas futuros, entendeu? Então, às vezes pode achar que é bobagem. Fala assim, não é bobagem, isso aí é coisa pouca. Aham. Não, não é coisa pouca. Porque uma pessoa que ela cometeu uma, uma violência, né, um abuso sem o toque, ele está próximo a cometer o abuso com o toque, Aham. né? E tem diferença na maneira da justiça encarar ou de se tratar quando é uma criança e quando é um adolescente? Na realidade, como nesse caso, é corrido em segredo de justiça, né? O processo corre em segredo de justiça. Então, nós acabamos não tendo acesso, Aham. né, a tudo isso. Quem tem o acesso mesmo é quem trabalha direto na Secretaria da Aham. Vara da Família, né? Aham. Então, Mas eu digo assim, no tratamento, como psicólogo, como terapeuta, sim, né, sim. pedagogo, a maneira de lidar com a criança e com o adolescente. Sim, existe porque cada idade tenha a sua formação psíquica. Então, assim, cada idade tem uma maneira de se falar, de conversar, de orientar, de explicar. Cada idade tem uma forma diferente de ser abordado, né? Aham. Qual que é o principal objetivo das ações de conscientização nesse período, nesse mês? O objetivo mesmo é orientar, né? Orientar os pais, como já foi dito, a orientar a sociedade, né? Não somente os pais, mas a sociedade, os educadores em geral, a família, para que fique atento aos sinais, né? Que a criança ela pode apresentar durante, né? A criança está numa vida normal, seguindo a vida dela, de repente ela muda o comportamento. Então, assim, ficar atento aos sinais, né, para orientar, né, como procurar pedir ajuda. Aham. E por que você acha que é tão difícil dentro de casa lidar com essa questão? A criança, ela falar, porque às vezes é muito mais percebido uma situação assim por alguém de fora, às vezes por um professor, por um psicólogo, por alguém, às vezes até por um parente, Sim. às vezes até do que o pessoal dentro da própria casa mesmo, né? Um Uhum. parente mais distante do que alguém da própria casa. Por que é tão difícil, às vezes, o pessoal de casa observar os sinais, enfim, o que está acontecendo? Na realidade, é que nem eu falei, tem a questão do tabu, né? Então, muitas vezes não é falado sobre educação sexual, Aham. né? Porque educação sexual, sexualidade é diferente de sexo. Então, muitas vezes, os pais não ensinam a sexualidade, não ensinam a criança em casa, e aí eles ficam meio que perdidos, eles não sabem como Aham. abordar. A correria do dia a dia deixa batido, as redes sociais tomou Aham. conta, entendeu? Então, a criança acaba ficando de lado,
para poder os pais poder conseguir cumprir, né, a correria deles ali, o compromisso deles diário. E a criança acaba ficando e eles acabam não prestando atenção. Né? Aí as pessoas de fora, muitas vezes, por ter mais conhecimento, às vezes tem mais conhecimento, mais bagagem, acaba percebendo, né? E os pais acabam deixando percebido, ou às vezes até percebe. Né? Tem muitos casos que acontecem, assim, infelizmente, que os pais sabem e eles permitem. Tem pais que vendem a pornografia do filho. Tem pais que ganham dinheiro em cima disso. Então, assim, é um mundo, assim, que as pessoas não têm noção de quão comum é essa situação. Não é uma coisa que você pensa assim, você fala assim, tá lá longe. Não, isso aí é caso que a gente vê na televisão. Não, tá mais próximo de você do que você imagina. Entendeu? Tá mais próximo. A gente vê muito nas músicas também, né? Você tem que tomar um cuidado na internet, nas redes sociais. Sim. Você vê ali as crianças e parece que não tem como, você vai tentando eliminar aquilo, pedir para aquilo não volte e dali a pouco está voltando, porque você tem uma forma de você colocar, às vezes, as redes sociais das crianças para eles infantil, né? Mas mesmo assim, né? Ainda tem algumas coisas ali que não são boas. Mas às vezes a criança pega o celular do pai, o celular da mãe, que já é um celular de adulto, e começa a mexer, e aí começa. E não tem, parece que não tem como você eliminar aquilo e ele vai apresentar. Né? O conselho. Aquelas músicas, as danças também, isso, as dancinhas. Tudo erotizadas, né? Na realidade, assim, o que a gente orienta converse sempre com a criança e com o adolescente. Orientação, explique para eles o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Explica, certo? Porque não tem como a gente colocar eles numa bolha, numa proteção, né? Então, assim, a maldade existe, a gente sabe como que funciona. Então, o que a gente tem que fazer é orientar, conscientizar eles dentro de cada faixa etária, né? Porque tem a sua idade que nem criança, você não pode chegar e ir direto falando para a criança, cuidado que você pode ser abusado sexualmente, que a criança não vai entender. Né? Então você tem como você falar, olha, não assiste tal vídeo, tal pessoa ela faz mal pra gente, tal música faz mal. Então, assim, é dentro de casa que se começa. Né? Então a proteção começa dentro de casa. E quais são os principais sinais que um pai ou uma mãe pode ficar atento, né, para perceber de que alguma coisa está errada com seu filho, talvez nessa questão? A criança, ela muda, assim, brutalmente, drasticamente o comportamento, tá? Ela tá de um jeito, hoje ela tá assim, amanhã você olha para ela tá com um comportamento muitas vezes agressivo. A criança tem distúrbio do sono, queda do rendimento escolar. A criança, ela tem essa queda, ela regride. Muitas crianças voltam até fazer xixi na cama. Tem a questão a criança tem medo excessivo de certas pessoas. Qual que é a diferença de abuso e exploração? O abuso, ele é quando a pessoa ela tem por prazer, para manter o seu prazer, entendeu? Então, ele força a criança ou o adolescente a fazer algo com ele pelo simples prazer pessoal, né? A exploração, ela vem já da questão pode ser pornografia, você obtém lucro em cima da situação, né? Como que a família pode criar um ambiente seguro para a criança, para que ela se sinta à vontade em pedir ajuda? Primeiro, os pais eles têm que conversar, ter o hábito de conversar diariamente com a criança, perguntar quais foram os pontos altos e baixos do dia da criança, deixar a criança
ter a liberdade de se expressar, né? Então, quando a criança ela sente isso, que ela tem a família, que ela tem a quem correr quando ela se sentir, né, em perigo, então, assim, tem que ter o ambiente acolhedor para que a criança possa ter a coragem, né, de estar relatando. Muito bem. A gente está chegando aqui no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então você pode olhar ali para a câmera e deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui, né, acompanhando, pais, mães, enfim, sobre esse cuidado, né, que precisam ter com os filhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, tá? O silêncio machuca, mas a escuta, ela protege. Então, assim, que nós possamos não deixar que somente a conscientização seja feita no mês de maio, né? Que seja feita durante o ano todo. Então, que os pais, que os adultos, que a sociedade em geral esteja compromissado em proteger as nossas crianças e adolescentes. Muito bom. Obrigado. Deus abençoe. Deite, que Deus abençoe. Cuide do teu coração, da tua vida. Obrigado por estar aqui nesse tema, nesse assunto que é tão especial, tão importante. Tá? Nós estamos encerrando. Quero pedir para você que está aqui com a gente clicar em curtir, dar o teu joinha, teu like também. Ver se você está inscrito no canal. Se não, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilhe. Bênção compartilhada, bênção multiplicada. Então, seja uma bênção de Deus aí compartilhando. Fica com Deus e até o nosso próximo HCPcast. Deus abençoe. Até mais.